E o São Paulo enfrenta nesse domingo às 16 horas, lá no Morumbi, o Novo Horizontino pelas quartas de finais do Paulistão 2024, Paulistão Sicredi, em jogo único. E o time do Novo Horizontino chegou aqui nas quartas de finais do Paulistão e vai enfrentar o São Paulo. Na fase de grupos, o Novo Horizontino em 12 jogos venceu 6, empatou 4 e perdeu 2 jogos. Destaque para os jogos contra o Corinthians, que venceu por 3-1 lá em Itaquera, e o jogo contra o Santos, que venceu por 2-1. Contra os times considerados grandes aqui da capital, do estado de São Paulo, ele ganhou 2 jogos, vamos dizer assim, empatou com o Palmeiras em 1-1. Nada mal para o time do Novo Horizontino na fase de grupo do Paulista. Perdeu para o Red Bull Bragantino, que dá para considerar como a quinta força do estado de São Paulo, e agora vai enfrentar o São Paulo nas quartas de finais em jogo único. E vamos ver como foi a fase de grupo no Campeonato Paulista do São Paulo. Em 12 jogos, São Paulo teve 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A mesma pontuação do Novo Horizontino. A diferença foi o saldo de gol. O São Paulo teve 4 gols a mais do que o Novo Horizontino, um total de 20 gols São Paulo fez. E o destaque do São Paulo na fase de grupo do Paulista foi no jogo contra o Santo André, que ganhou por 3-1 em casa, e o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, quebrando aquele tabu de mais de 10 anos. Ganhou por 2-1. E o último jogo pela fase de grupo contra o Ituano, São Paulo ganhou de 3-2 nos últimos minutos do segundo tempo. Nesse jogo contra o Ituano, o São Paulo foi mal demais. O Carpini escalou mal o time não jogou bem, sentiu a falta de um primeiro volante fixo. O Bombadilha deu para perceber que ele é um segundo volante mesmo nato, ele não é aquele marcador como o Pablo Maia é, e você vê que o São Paulo sem um primeiro volante já fica mais exposto do que realmente o São Paulo sempre fica, que sempre toma gol. Sem primeiro volante, o São Paulo fica totalmente exposto. E aí choveu críticas ao Carpini, torcedores, imprensa, e o Carpini tem que aceitar essas críticas porque o São Paulo não vem jogando tão bem assim, mas passou. Isso vai dar mais tranquilidade e tempo para ele trabalhar. Tranquilidade é meio difícil, mas... Só que tem uma crítica aí ao Campeonato Paulista, à Federação Paulista, em relação aos campos. Eu vi jogos aí com os campos muito abaixo do mínimo. O Brasil ele tem que parar de aceitar campos assim, porque para um espetáculo, para o futebol crescer de uma forma exponencial, que vire referência, além dos campeonatos que existem da Europa, primeiro tem que começar com a qualidade de jogadores, estruturas dos times, mas o básico seria o campo de futebol. O campo de futebol do Brasil teria que ser tinha que ser bem tratado, porque o clima do país favorece o tipo do gramado, mas você vê aí gramados que não são bem cortados, gramados emburacados, gramados que não tem drenagem, isso não pode acontecer, isso está estragando o espetáculo. Fica aí uma crítica à Federação Paulista para exigir campos melhores. Um time como o São Paulo, que tem toque de bola, que tem o Ramos Rodrigues, que é um jogador de qualidade de passe, como é que vai jogar numa lama daquela lá? O Lucas, ele perdeu para lama. Os jogadores do Ituano não conseguiam parar o Lucas nos dribles, mas a poça d'água parava o rapaz. Até o Lucas entender que aquele campo não ia deixar ele jogar, demorou. Aí a gente ficava com aquele medo do cara se machucar. Também tem dúvidas sobre o Caleri. Até o momento presente que eu faço esse vídeo, o Caleri não foi dada notícia se ele vai jogar ou se ele não vai jogar. A gente sabe que não temos centroavante à altura do Caleri. São Paulo recentemente contratou o Alex Silva, que veio sim para disputar posição com o Caleri, ou para ser reserva do Caleri, vai depender do jogador. Ele teria que entrar na vaga de outro jogador inscrito no Paulista. Também, até o presente momento, não foi falado nada. Então pode ter surpresa aí na hora, pode ser escalado Alex Silva ou Juan, ou o São Paulo jogar com 3 zagueiros, que aí sim ficaria Ferreirinha mais adiantado, perto da área, junto com Luciano do outro lado. Isso seria uma das possibilidades. No esquema de 3 zagueiros, o São Paulo poderia jogar assim: Ferrarese na direita, Arboleda centralizado e Diego Costa na esquerda. Volantes seriam Pablo Maia, um pouquinho mais avançado, porque 3 zagueiros libera os laterais. Então seria Igor Vinícius ou Rafinha. E do lado esquerdo, Wellington, porque é o único lateral esquerdo no momento. O Lucas jogaria no meio, como ele gosta de jogar, só que um pouquinho mais perto da área. E aí teria Ferreirinha do lado esquerdo e Luciano do lado direito. Esse seria o esquema com 3 zagueiros. Agora o esquema normal que o São Paulo já está acostumado a jogar seria Ferrarese,
o Diego Costa, Arboleda, porque assim o Ferrarese tem entrado em alguns jogos, mas o Diego Costa também era titular, então pode ser ou Diego Costa ou Ferrarese, o Arboleda, os laterais os mesmos, Igor Vinícius, o Wellington, no meio campo seria a mesma coisa, o Alisson e o Pablo Maia, só que aí o Luciano podia estar no meio, poderia jogar no meio, e o Lucas no ataque direito, ou invertido, ou o Luciano lá do lado direito e o Lucas centralizado, é uma das possibilidades, e lá na frente ou era o Juan, ou era esse Alex Silva que chegou agora no São Paulo. Mas vamos aí desejar sorte pro tricolor paulista passar pelo Novo Horizontino. Lembrando que o Novo Horizontino foi um dos melhores times do interior, com a melhor campanha. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Eu já assisti os jogos do Novo Horizontino. Ele não é um time fácil. Por isso, muita gente que é contra o São Paulo fala que o São Paulo pode não passar pelo Novo Horizontino, devido à qualidade do adversário. Mas a gente confia aí que os jogadores no Morumbi vão ter essa responsabilidade e vão fazer o time avançar. Se você não é inscrito no canal, ajuda o canal SP Torcedor a crescer. Conta com a sua inscrição, com o seu like, isso ajuda a gente. E eu fico muito grato, muito obrigado. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Tchau!